Por que amar parece tão difícil nos tempos atuais? A gente está num tempo em que há tanta informação disponível, em que a tecnologia nos permite cultivar o amor a quilômetros de distância. Nós estamos num tempo onde nós discutimos sobre coisas importantes que mudam para melhor os relacionamentos amorosos, como, por exemplo, a discussão dos papéis do masculino e o feminino dentro da relação. Hoje a gente fala bastante sobre relacionamento abusivo, os perigos, as red flags, como identificar uma relação que está sendo prejudicial, que não é saudável. A gente está num tempo tão interessante nesse sentido, de evolução, mas por que será que isso ainda parece que piora ainda mais, complexifica ainda mais os relacionamentos? De tal maneira que as pessoas, em geral, estão dizendo aos quatro cantos: olha, parece que o amor não é para mim, parece que eu não consigo ser feliz num relacionamento. A cada relacionamento parece capítulos de uma mesma história, que eu já sei como é que começa, eu já sei como é que vai acabar, e geralmente vai acabar de um jeito infeliz. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer dentro dessa reflexão honesta é que amar está mais difícil nos tempos atuais porque a gente está um pouco perdido no meio de todas essas discussões. Você já não se sentiu assim? Você fala, olha, eu concordo com algumas coisas do romantismo do século XIX, mas ao mesmo tempo eu sei que uma pessoa que é só isso o tempo todo, é uma pessoa que não me atrai. Porque ela precisa ter um caldo maravilhoso que aquela pessoa extremamente sensível, só nesse sentido, né, ela não é capaz de prover para a relação. Ou talvez você diga, olha, eu concordo com algumas coisas do movimento feminista lá da década de 60, década de 50, tem algumas coisas que fazem muito sentido ali, algumas visões de mundo que, olha, me parece até fazer sentido para a relação, mas tem um outro lado desse negócio que me parece estranho, não faz sentido para mim, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu penso sobre a vida. E aí você fica assim, ó, você fica nessa mistura. Parece que você tem uma informação importante, mas ao mesmo tempo você não sabe como aplicar aquilo dentro da sua vida, dentro do seu relacionamento. Às vezes você tem a informação, mas a informação não se traduz em sabedoria, porque são coisas diferentes. Ter conhecimento e ter sabedoria são coisas distintas. O que eu encontro de pessoas que seguem 30, 40 psicólogos nas redes sociais, no Instagram, mas que continuam repetindo ciclos e ciclos e ciclos nos relacionamentos, é imenso. Por quê? Porque saber não é poder. Saber não quer dizer que você tenha atitudes ou decisões de sabedoria. E aí, nesse sentido, saber não muda absolutamente nada. E aí, às vezes a gente se volta para as pessoas mais antigas, avô, avó, e se diz, nossa, Rodrigo, parece que os relacionamentos antigamente eram tão melhores porque eles ficavam casados 40, 50 anos, até a cabeça ficar branca, né, com cabelos brancos. Será que eles não eram mais felizes? Porque hoje a gente está se divorciando a rodo, né? Tem 2, 3 relacionamentos, 4, 5 casamentos ao longo da vida. Será que eles não eram mais felizes? Eu posso dizer com absoluta certeza para você que não. Que muitos relacionamentos se mantinham antigamente por razões questionáveis. Porque muitas pessoas ficavam casadas porque simplesmente não conseguiam sair, não tinham escolha. E é por isso que nós estamos, aos poucos, vencendo determinados tabus para realmente encontrar um relacionamento de verdade, um relacionamento que faça sentido, que tenha parceria, que tenha continuidade, que não seja apenas uma questão de conquistar e depois se acomodar e deixar o tempo passar empurrando o relacionamento com a barriga. Nós não precisamos mais viver de fachada ou viver para dizer para a sociedade que estamos num relacionamento apenas como se isso tivesse poder em si mesmo. Antigamente acontecia muito disso. As pessoas não se divorciavam por causa de questões religiosas, por medo das consequências, do abandono da família em relação a essa pessoa, do sentimento ruim de manchar o nome da família. Tinha uma gama de coisas que impediam as pessoas de dizer:
Eu não estou feliz. Hoje nós estamos vivendo num tempo, num momento na história da humanidade em que nós podemos sim dizer eu não estou feliz. Só que isso não quer dizer que nós tenhamos recursos emocionais, intelectuais, que nós tenhamos desenvolvido essa maturidade para saber lidar com tudo isso. Muitas vezes a gente está perdido e tentando misturar um monte de coisas dentro do nosso relacionamento. E para piorar, a gente pode acrescentar que nós somos uma geração mais ansiosa, com mais problemas psicológicos. Nós somos uma geração mais depressiva e uma geração mais exigente. Porque a gente quer abraçar um monte de coisas e fazer essas coisas caberem dentro do nosso relacionamento. Porque, afinal de contas, a gente passa o dia inteiro nas redes sociais só vendo gente feliz no casamento. A gente passa o dia inteiro vendo modelos ideais de relacionamento que só mostram a parte boa. E aí, quando você vai para o relacionamento real, você fala, meu Deus, o que é essa coisa difícil que está se apresentando para mim? Esses problemas no relacionamento. Eu não sei como é que eu lido com esse negócio, porque não me parece ser o tema dos coaches de relacionamento. Não é o tema dos casais influencers. Eles não falam sobre isso, eles só mostram que está tudo bem. E é por isso que quando eles se separam, parece uma coisa absurda. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Porque estavam esbanjando felicidade até 10 dias atrás e de repente agora eles já não se amam mais, eles já estão longe, faz aquele textão lá, entende? Então, vamos voltar para o início e tentar responder por que parece tão difícil amar de verdade nos tempos atuais. E eu queria ir além. O que é que a gente pode fazer em tempos tecnológicos para blindar o nosso coração daquilo que é nocivo, daquilo que é perigoso, daquilo que contamina o nosso pensamento e faz a gente enxergar o relacionamento de maneira distorcida. E eu não quero ficar apenas na teoria. Eu quero dar 3 coisas que eu diria para minha filha, e eu vou dizer, porque ela tem 13 anos. Mas quando ela começar a se relacionar, são 3 coisas que eu gostaria muito que ela se atentasse no meio desse turbilhão de informações e de gente dizendo 1 trilhão de coisas, o que ela precisa saber e fazer para viver um amor de verdade nos tempos atuais. Em primeiro lugar, pode parecer uma receita de bolo, mas aprenda a valorizar a simplicidade. Nós estamos, quanto mais o tempo passa, perdendo contato com a simplicidade. A simplicidade não é mais um valor na nossa sociedade. Me parece que apenas o que é extraordinariamente chique, rico, glamuroso, isso sim é o que é valorizado, mas a simplicidade tem sido deixada de lado. E um relacionamento real, ele precisa ser dotado de uma consciência do valor da simplicidade. Eu vou explicar isso para você melhor. O cotidiano de um relacionamento de verdade, ele é dotado de momentos repetidos. Você acorda com a mesma pessoa, você vai trabalhar e quando volta encontra a mesma pessoa em casa. Você vai ter dias repetidos, você vai ter roupas repetidas, vocês vão ter eventos repetidos. E essas repetições, elas fazem parte da rotina de todo casal. Não adianta você ficar o tempo todo querendo inventar uma moda, inventar uma novidade. A novidade tem o seu lugar. Mas quem vive tentando criar novidades vai acabar frustrado no relacionamento. Porque o relacionamento implica em você aprender a lidar com o que é repetitivo. E a repetição não quer dizer que seja um demérito, que seja uma coisa ruim, mas quer dizer que você está vivendo a sua vida ao lado de uma pessoa. E a vida nem sempre terá coisas mirabolantes. E se ela não vai ter coisas mirabolantes o tempo todo, eu preciso valorizar as coisas simples da vida, como, por exemplo, tomar um café com o meu amor, conversar sobre coisas simples, às vezes até banais, aprender a valorizar gestos de carinho que não precisam ser um presente caro, às vezes é o meu amor que pede, por exemplo, para eu ir buscar uma toalha de banho,
E eu vou lá, com gentileza, pego e levo para ela. É um ato simples, mas existe amor, é uma forma de dizer eu te amo. É uma louça que muitas vezes é lavada e que passa desapercebida, mas é também uma atitude de respeito à convivência, um carinho oferecido para a relação, para que a gente conviva com menos sujeira no nosso cotidiano. Valorizar a simplicidade significa valorizar o momento de abraço, o beijo mais demorado, mas os beijos também mais simplificados no cotidiano, as bitoquinhas, o abraço, o aperto de mãos, o toque, o andar de mãos dadas, o elogiar a roupa do outro, dizer o quanto o outro é bonito para você, dizer o quanto você se sente bem ao lado do outro. Se a gente não voltar a valorizar a simplicidade da vida a dois, e a gente ficar esperando apenas a viagem dos sonhos, o presente que é caro, o buquê de flores lá da floricultura, se a gente ficar o tempo todo focado nessas coisas, comparando o nosso relacionamento com os relacionamentos dos outros, achando que só é especial quando você tiver aquela condição financeira, você vai se perder do relacionamento real. Então, mesmo que a gente tenha um turbilhão de mensagens de postagens nas redes sociais te dizendo o importante é apenas aquilo que é glamuroso, volte os seus olhos para valorizar aquilo que é simples. Simples. A segunda coisa que eu diria para você, se você quer amar de verdade nos tempos atuais, diminua as idealizações. Para desse negócio de ficar colocando a vida a dois num patamar que nem mesmo uma máquina seria capaz de produzir o tempo todo. Relacionamento não é alta performance. Para de ficar exigindo do seu parceiro ou da sua parceira uma performance de atleta, como se o sexo tivesse que ser incrível o tempo todo, como se a vida dentro de casa tivesse que ser luxuosa o tempo todo, como se os dois tivessem que ter uma vida capaz de oferecer manjares o tempo todo. Essa idealização maluca que não contempla o fato de que nós somos seres humanos e que às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está muito bem. Que às vezes a nossa energia está alta e às vezes a nossa energia está baixa. Relacionamento real tem que contemplar essa realidade de que nós temos dificuldades, de que nós não somos tão disciplinados quanto poderíamos, de que às vezes as nossas emoções estão abaladas pelos hormônios e pela TPM e pela situação que aconteceu no trabalho que mexeu com você, com o fato de que sua mãe está doente no hospital, de que às vezes os seus hormônios não estão ali presentes tanto quanto você gostaria, de que o outro tem momentos de irritação e de falta de autoconhecimento e que precisa crescer e amadurecer nessas áreas. Porque senão você vai olhar para o outro que está com você e vai dizer, meu Deus, esse super-herói não existe. E ele deveria existir, porque você está idealizando o amor. Você está dizendo para si o tempo todo que o amor que te cabe é o amor das redes sociais, dos coaches de relacionamento, de gente que mente para você, de gente que só expõe um lado da verdade. É por isso que você fica tão chocado quando o influencer se separa, porque você achava que aquilo que eles postavam nos vídeos curtos, nos stories, era a única verdade. E não era, porque eles não mostraram para você que eles discutiam, que eles tinham conversas difíceis, que eles tinham desentendimentos, que às vezes iam dormir chateados um com o outro. Mas você fica aí idealizando o amor nesse mundo de fantasia. Continue assim e você não viverá um amor de verdade, um amor real. Coloque os seus pés no chão. Agora que nós temos a possibilidade de conversar de igual para igual, converse com o outro sobre tudo. Sobre o que acontece dentro do relacionamento, sobre o que acontece no mundo de dentro, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas percepções. Converse, converse, converse sem medo. E pare de ficar idealizando. Saia um pouco do celular, porque às vezes isso só te faz mal. E passe a viver aqui, é o que está acontecendo aqui. E esse é justamente o terceiro conselho que eu quero te dar para viver um amor de verdade nos dias atuais. Se entregue totalmente para a sua relação. Se entregue. Porque
Eu vejo na internet o tempo todo as pessoas dizendo, olha, mas não se entregue tanto, olha, mas olha para o outro, se o outro não fizer algo por você, não faça por ele. Pessoas tentando criar jogos dentro do relacionamento e usando do sexo como meio de manipulação e usando da carteira, do cartão de crédito como meio de manipulação, meio de comprar a gentileza do outro. E esse negócio tá feio, tá ruim. De ficar mais empolgado com o relacionamento dos outros do que com o próprio relacionamento. Então, você quer um terceiro conselho para você viver um amor de verdade nos dias atuais? Se entregue de verdade para a relação. Isso significa não ficar com segundas intenções, não ficar com um monte de pensamentos aqui guardados só para você, quando o outro deveria saber desses pensamentos. Para que vocês pudessem viver uma relação mais honesta, para que vocês consigam construir algo verdadeiro. Porque muitas vezes é um personagem se relacionando com outro personagem, não tem como dar certo um relacionamento desse. Eu sei que você não está acostumado a ser vulnerável, eu sei que você não está acostumado a falar dos próprios defeitos, eu sei que você não está acostumado a pedir perdão, mas se você não se entregar de verdade, não tem chance de dar certo. Pode até ser que vocês vivam muitos anos num relacionamento de fachada, porque, olha, nós seres humanos somos mestres em empurrar relacionamento com a barriga. Mas relacionamento de verdade é construído na verdade. Tem que ter entrega. Vocês se entregam um para o outro, vocês vão para a cama um com o outro, mas não tiram a roupa do coração um para o outro. E é por isso que vocês só geram sexo, nunca geram intimidade um com o outro. E aí vira um relacionamento fake, do tipo que a gente vê nas redes sociais. É fake, é fake. Você se torna a imagem e semelhança daquilo que você cultua nas redes sociais. Daí você vem e pergunta para mim por que eu não consigo viver o amor nos tempos atuais. Simples. Você tem péssimos mentores, você tem péssimos exemplos, você está ouvindo gente errada, você está dando ouvidos para conselhos que só pioram o seu relacionamento. E você se acha o espertão, a espertona. Ah, eu estou manipulando aqui, ele come na minha mão, eu sempre tenho razão. Se ele quiser que esse relacionamento dê certo, ele tem que sempre me dar a prioridade no sentido de que eu sou a rainha da relação, ele que me obedeça. Ou o contrário, eu que sou o rei, ela que me obedeça. Se não me obedecer, não vai ter o que eu dou. E daí você se orgulha tanto da sua própria infelicidade, de um relacionamento construído às mínguas. Um relacionamento que produz tudo, menos felicidade a dois. Veja, a felicidade a dois não é um mito, gente. Mas ela não pode ser construída de qualquer jeito. Não é simplesmente ter atração pelo outro. E não é nem apenas ter compatibilidade, porque você pode ter atração e compatibilidade e não conseguir conduzir o relacionamento nos momentos de baixa da relação. Porque suas expectativas são tão altas, suas réguas são tão altas, que você não consegue viver o real, o possível, a felicidade possível a dois. Então, se for necessário, assista esse vídeo de novo. Assista 3 vezes, 5 vezes. Porque para viver o amor nos tempos atuais, vai exigir da gente a capacidade de pegar tudo que a gente tem ouvido e tudo que a gente evoluiu como sociedade e não encaixar automaticamente no nosso relacionamento. Não. A partir dessa aquarela de possibilidades, entender o que faz sentido para você e para o outro. Eu não pego modelos prontos e vou viver no meu relacionamento. Essa é a fórmula da infelicidade. Mas eu ouço tudo, faço críticas a tudo que eu ouço e adapto e crio uma relação que faz sentido para nós. Eu trago para a relação, meu amor traz o que ela tem para a relação e a gente vai criando algo único, algo verdadeiro, porque a capacidade de criar uma relação feliz, ela está nas mãos de ambos, dos dois envolvidos na relação. Mas quando você terceiriza e quer ficar adotando coisas prontas, você vai perceber com o passar do tempo, que isso só vai te gerar mais ansiedade, mais infelicidade. As pessoas vão ganhar rios de dinheiro com você, porque você compra os cursos, porque você está lá como uma atenção ativa nas redes sociais dessas pessoas. Essas pessoas adoram que você reproduza as mentiras que elas contam, porque isso vai gerar mais ansiedade e elas vendem as soluções para a sua infelicidade. E você se torna um ativo muito importante para esses coaches de relacionamento. Que afinal de contas você compra todos os cursos, você está lá,
repetindo os mesmos dizeres e exigindo do outro aquilo que o outro jamais será capaz de te dar, porque é subhumano o que você faz com o outro. Eu quero encerrar esse vídeo lendo um pequeno trecho desse livro aqui, ó, é A Equação do Casamento, do Luiz Hans, que diz o seguinte: não percebemos ainda quão complexo é o atual projeto de felicidade no casamento. Não fomos preparados para ele. Ainda pensamos que o amor resolve tudo, ou que com bom senso equacionaremos as coisas. No entanto, as estatísticas mostram que a maioria não consegue fazê-lo. O número crescente de divórcios, o incremento das queixas, a insatisfação matrimonial e a dificuldade dos solteiros em achar um companheiro ou dos divorciados em se casar de novo são testemunhos da árdua tarefa de ajustar nossas expectativas. Agora escute bem. O atual modelo de casamento igualitário, voltado à felicidade pessoal e ao amor eterno, exige um ajuste de expectativas, que não era necessário no século XIX, porque as pessoas não tinham escolha naquele período e no início do século XX. É preciso mudar o conceito, as perspectivas e as regras de convívio. Temos de adquirir competências matrimoniais que até há pouco nem sequer imaginávamos necessárias. Nós temos que nos transformar, nos melhorar. E o que eu falei hoje sobre essa transformação necessária é não darmos ouvidos a tudo que a gente ouve e a todas as contribuições que já foram oferecidas sobre relacionamento, porque senão a gente fica perdido. Nós precisamos priorizar o que faz sentido para a relação, o que faz sentido para ambos e o que é fruto de conversa mútua e de decisões em conjunto, entendendo o que gerou coisas boas para a relação, o que foi saudável e o que não foi saudável, para que os novos ajustes superem os ajustes anteriores, sem ficar se comparando a ninguém, entendendo que a vida a dois a gente inventa do nosso jeito. E se nós somos felizes do jeito que vivemos, quem são os outros para colocarem o dedo sobre nós e julgarem a nossa relação? Se nós somos felizes aqui na nossa individualidade, na nossa particularidade, quem é o coach de relacionamento que se acha no direito de colocar o dedo sobre a nossa relação e dizer não é assim que se vive? Ah, para de ouvir essas coisas. Invente uma vida boa entre vocês. Leve em consideração tudo, mas invente uma vida que faça sentido para vocês. E se vocês são felizes, quem é que pode criticá-los pela felicidade que vocês têm?